Meu nome é Zeca Estrada. E se você já rodou madrugada adentro pelas rodovias de Goiás, sabe que tem trechos que não gostam de gente apressada. Tem estrada que observa, que espera. E naquela noite, eu entrei numa dessas sem saber. Era começo de semana, lua escondida atrás de nuvem pesada, e eu vinha descendo sentido interior, puxando carga seca, nada especial. Já tinha passado por Jataí, rumo a um trecho antigo, pouco movimentado, desses que o asfalto é escuro demais e o mato cresce tão perto que parece querer engolir a pista. O rádio só chiava, celular sem sinal, e o relógio do painel marcava pouco depois da meia-noite. Eu não estava com sono, estranho dizer isso, mas o corpo estava acordado demais. A estrada parecia diferente, silenciosa além do normal. Nem inseto batendo no para-brisa, nem caminhão no sentido contrário. Só eu, o ronco do motor e aquela sensação chata de que alguém tinha desligado o mundo ao redor. Foi quando começou a chuva. Não uma chuva comum. Veio grossa, pesada, dessas que batem no vidro como pedrada miúda. Liguei o limpador no máximo e reduzi a velocidade. O asfalto começou a refletir os faróis de um jeito estranho, como se a pista estivesse mais longa do que devia. Eu avançava, mas parecia não sair do lugar. Alguns quilômetros depois, avistei um carro parado no acostamento. Farol apagado. Silhueta torta. Num trecho onde não tem posto, não tem casa, não tem nada. A primeira coisa que pensei foi seguir direto. Caminhoneiro aprende cedo que nem todo pedido de ajuda é o que parece. Mas aí veio o detalhe que me fez aliviar o pé. Uma batida seca, forte. O caminhão puxou para o lado como se tivesse passado por cima de alguma coisa. Segurei firme o volante, coração disparado, e consegui encostar logo à frente. Desci com a lanterna tremendo na mão. O pneu dianteiro estava destruído, e cravado nele, bem no meio da borracha, tinha uma ferramenta de ferro, fina, pontuda. Aquilo não caiu ali sozinho. Aquilo foi colocado. Na mesma hora, a chuva pareceu abafar todos os sons ao redor. Um silêncio estranho se formou entre um trovão e outro. Foi aí que ouvi um grito, vindo da mata. Um grito curto, desesperado, pedindo socorro. Voz humana, clara demais para ser imaginação. Meu corpo travou. A lanterna iluminava só o acostamento, e além disso era tudo escuro. O grito veio de novo, igualzinho ao primeiro, mesmo tom, mesma duração, como se alguém tivesse apertado o mesmo botão 2 vezes. Voltei para o caminhão devagar, sentindo que qualquer passo em falso podia ser o último. Peguei o celular, sem sinal. Rádio, mudo. A chuva aumentou. E então ouvi passos. Não correndo, não se escondendo. Passos leves, circulando o caminhão, misturados com o som da água batendo na lataria. Ali, parado naquela rodovia esquecida de Goiás, com um pneu sabotado e gritos vindo da mata, eu entendi que minha rotina tinha acabado. Aquela madrugada não ia terminar do jeito que começou. E de algum lugar na escuridão, tinha gente esperando exatamente minha próxima decisão. Fiquei sentado no banco do caminhão por alguns segundos que pareceram longos demais. O coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Do lado de fora, a chuva caía pesada, quase escondendo tudo, mas não o suficiente para apagar aquela sensação de presença. A estrada seguia vazia, escura, como se tivesse sido abandonada pelo mundo. O grito veio de novo, igual, sem variação nenhuma. Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar. Grito de gente muda de tom, muda de força, falha. Aquilo não falhava, parecia ensaiado. Mesmo assim, tinha algo ali que puxava a consciência da gente. Aquela ideia maldita de que se você ignorar, alguém pode morrer por sua culpa. Respirei fundo e peguei a lanterna mais forte. Desci outra vez, fechando a porta do caminhão atrás de mim com cuidado, como se barulho demais pudesse denunciar alguma coisa. A lama grudava na bota. A mata ficava a poucos metros, fechada, viva, se mexendo com o vento. Foi quando ouvi um som diferente. Não era grito, era respiração. Baixa, curta, perto demais. Girei a lanterna rápido, varrendo o acostamento. Nada, só arbusto, tronco molhado e sombra. Mas os passos continuavam. Não um nem dois, vários, leves,
quase respeitosos, como quem anda sabendo exatamente onde pisa. Eles não vinham correndo, vinham cercando. Voltei para trás instintivamente, encostando na lataria do caminhão. A mão escorregou na água fria do metal. Pensei em ligar o motor e sair com o pneu estourado mesmo, mas algo me travava. Era como se sair fosse pior do que ficar, como se a estrada à frente também não fosse segura. O grito mudou de lugar. Antes vinha da esquerda, agora vinha da direita. Mesma voz, mesmo desespero fabricado. A lanterna captou um movimento rápido entre as árvores, uma silhueta baixa, passando de um tronco para o outro, depois outra. Elas se moviam como quem conhece aquele terreno no escuro, como quem já fez aquilo muitas vezes. Meu estômago revirou quando percebi mais um detalhe. Entre uma silhueta e outra havia algo sendo puxado, não correndo, não resistindo, arrastado. Um corpo ou alguém fraco demais para se manter em pé. A chuva atrapalhava a visão, mas o movimento era claro. E ali, naquele segundo, a ideia de que tudo era encenação começou a brigar com algo muito pior. E se não fosse só armadilha? E se alguém estivesse realmente preso ali? O grito voltou, agora mais perto da estrada, quase na beira do mato. A voz parecia saber exatamente onde eu estava. Sentia um arrepio subir pelas costas. A sensação era de que estavam testando meus limites, vendo até onde eu iria, se eu daria um passo, 2, se entraria na mata. Minha cabeça começou a rodar. Pensei na família, nos anos de estrada, nas histórias que a gente escuta e jura que nunca vai viver. Pensei que aquele era o tipo de decisão que não tem volta. Se eu entrasse ali, não ia ser só eu decidindo. Tinha gente escondida, calculando cada reação minha. Foi quando algo bateu forte na lateral do caminhão. Um impacto seco, metálico. A lanterna quase caiu da minha mão. Corri para a porta e entrei de novo, trancando tudo. A respiração saiu em rajadas, descontrolada. Do lado de fora, os passos pararam de repente. Silêncio total. Nem grito, nem chuva parecia existir por um momento. Então ouvi uma batida na cabine. Não violenta, lenta. 1, 2 vezes. Como quem chama, como quem sabe que eu estava ali dentro, ouvindo tudo. E uma voz, diferente da do grito, surgiu baixa, quase calma, atravessando o barulho da chuva. Zeca, sai para ajudar. Ali eu percebi que aquela madrugada não era só sobre sobreviver à estrada. Era sobre resistir ao medo de ser responsável pela morte de alguém ou virar mais um que nunca saiu daquela rodovia. Quando aquela voz falou meu nome, senti o corpo inteiro gelar. Não foi susto comum, foi como se alguém tivesse puxado um fio por dentro de mim. Eu nunca disse meu nome em voz alta ali. Não tinha placa, não tinha conversa, não tinha motivo nenhum para alguém saber quem eu era. Mesmo assim, a voz sabia, e falou perto, próximo demais. Fiquei imóvel no banco, segurando o volante com tanta força que os dedos começaram a doer. Do lado de fora, a chuva voltou a cair pesada, mas agora parecia só pano de fundo para aquele silêncio estranho que se formava entre uma batida e outra no caminhão. O vidro começou a embaçar com minha respiração curta. Outra batida na lataria, mais próxima da porta. Não era agressiva, era paciente, como se quem estivesse ali soubesse que eu estava chegando no limite. A voz voltou, mais baixa, quase num tom de conselho. Disse que tinha gente machucada, que o tempo estava acabando, que eu ainda podia fazer a coisa certa. Minha cabeça começou a falhar. A imagem da silhueta sendo arrastada não saía da mente. E se fosse alguém ferido de verdade? E se aquelas pessoas estivessem forçando alguém a gritar? A estrada ensinou a desconfiar, mas também ensinou que carregar culpa é pior do que carregar medo. E ali, os dois estavam se misturando. O rádio chiou sozinho. Um estalo seco, depois um som baixo, distorcido, como se alguém respirasse do outro lado. Girei o botão com força. Nada. O painel deu uma piscada rápida, apagando por 1 segundo. Nesse instante, juro que vi sombras se movendo pelo reflexo do para-brisa. Não do lado de fora, no vidro, como se estivessem coladas ali, observando. O grito voltou, mas agora não vinha da mata, vinha debaixo do caminhão. Um som abafado vibrando no assoalho, subindo pelo metal. A voz pedia ajuda,
mas a frase se repetia igual, sem erro, sem emoção verdadeira. Aquilo não era pedido, era isca. Desci do caminhão num impulso que até hoje não sei explicar. Talvez cansaço, talvez medo demais. A chuva castigava o rosto, mas eu não sentia frio. Caminhei alguns passos para o lado, iluminando embaixo da cabine. A lanterna tremia. E então vi marcas no barro, muitas, indo e voltando. Pequenas, como de gente descalça, outras mais fundas, como de quem carregava peso. Algo se moveu atrás de mim. Virei rápido demais e escorreguei. Caí de costas na lama, a lanterna rolando para o lado. No chão, olhando para aquele céu fechado, tive certeza de que tinha errado. Ao redor, ouvi passos se aproximando. Não correndo, cercando. Respirações baixas, contidas. A lanterna iluminou um rosto por um segundo, ou parte dele. Olhos arregalados demais, boca aberta num sorriso que não combinava com pedido de ajuda. Outro rosto surgiu atrás, depois outro. Nenhum falava, só observavam. E no meio deles, alguém ajoelhado, cabeça baixa, molhado, tremendo. Não gritava, não reagia. Tentei levantar, mas senti algo prender minha perna. Mãos, frias, muitas, puxando. A lama entrava na boca, no nariz. O coração parecia querer sair do peito. A voz voltou, agora acima de mim. Calma demais. Disse que a estrada sempre cobra, que ninguém para ali por acaso. Foi nesse momento, deitado naquela lama, cercado por gente que não parecia gente, que eu entendi que talvez se eu não fosse sair daquela madrugada, e que o erro não tinha sido parar, tinha sido acreditar que ainda existia escolha. Quando senti aquelas mãos me puxando, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi coragem, foi desespero puro. Num movimento cego, chutei, me debati, enfiei os dedos na lama e consegui virar o corpo. Um trovão rasgou o céu no mesmo instante e a luz iluminou tudo por um segundo só. Foi o suficiente. Eles recuaram, não como quem se assusta, mas como quem respeita um limite. Aproveitei aquele segundo roubado e rolei para trás, me arrastando até alcançar a porta do caminhão. Entrei quase sem ar, bati a porta com força e girei a chave com tanta violência que cheguei a machucar a mão. Liguei o motor, o painel acendeu, o caminhão respondeu. Não pensei, arranquei. O pneu destruído fez o caminhão pular, mas eu segui. O som de metal raspando no asfalto ficou para trás junto com os gritos que de repente pararam todos ao mesmo tempo. Olhei pelo retrovisor, esperando ver alguém correndo atrás, mas não tinha ninguém. Só a estrada vazia e a chuva ficando cada vez mais fraca. Dirigi por tempo demais, sem saber quanto. Quando vi as primeiras luzes da cidade, encostei num posto e desliguei o motor. Foi ali que o corpo começou a tremer de verdade. O frentista perguntou se eu estava bem. Eu só consegui pedir água. Olhei para o caminhão. Lama nas portas, marcas de mãos na lataria. No pneu estourado, a mesma ferramenta ainda cravada. Fui à polícia naquela manhã. Contei tudo. Eles se entreolharam daquele jeito que mistura cansaço e medo antigo. Disseram que aquele trecho tinha histórico de emboscadas. Gente que sabotava veículos, imitava pedidos de socorro e atraía motoristas. Alguns eram roubados, outros simplesmente sumiam. Sobre as vozes iguais, sobre saberem meu nome, ninguém explicou. Só disseram que ali muita coisa acontece e nem tudo entra em relatório. Troquei a rota depois disso. Nunca mais passei por aquele trecho. Mas a estrada ensina que fugir não apaga a memória. Até hoje, quando chove forte e o rádio chia sozinho, lembro daquelas batidas calmas na cabine, da voz dizendo meu nome, da sensação de estar sendo escolhido. E deixo um aviso para você que me escuta agora. Nem todo pedido de ajuda vem de quem quer ser salvo. Às vezes, a estrada testa quem você é quando ninguém está olhando. Se essa história te deixou com aquela sensação ruim no peito, escreve nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Segue o canal para não perder os próximos relatos. E se você ainda não viu, assiste também o último vídeo que eu contei aqui, A Estrada que Não Gosta de Estranhos.
Tem coisa naquela história que conversa direto com essa. Porque nas rodovias desse país, o perigo não avisa. Ele espera.